Mateus 26, versículo 20. Oh Jesus, te adoramos, Senhor. Te adoramos. Quem gosta de comer aqui, irmãos? Só meia dúzia? Não estou entendendo nada, irmãos. Não sei se você comeu muito de manhã, o café da manhã foi muito gordo, né? Vou perguntar de novo, tá, irmão? Só para a gente poder interagir aqui, ficar um negócio legal, bacana, né? Quem gosta de comer aqui, irmão? Valendo, de verdade? Aí. Dedinho. Vocês não enganam ninguém, né? Tem que levantar as duas mãos, os pés junto, tudo. Irmãos, é impressionante como quando Jesus veio, muitas pessoas não discerniram Ele, não entenderam a mensagem dEle, como Ele tornou coisas tão simples do cotidiano, usou essas coisas tão simples como símbolos de coisas tão profundas e espirituais. O maior lugar, um dos maiores lugares que Jesus escolheu para se manifestar e operar alguns sinais e maravilhas que muitas vezes não são vistos por nós, era em torno de uma comunhão onde tinha sempre alguma coisa para comer. Tanto que chamavam o nosso mestre de comilão e beberrão, porque não compreenderam, não discerniram a movimentação de Jesus. É incrível como o ser humano, irmãos, tem a capacidade de corromper os símbolos que Jesus usa para falar de coisas espirituais. A mesa, irmãos, ela não precisa ser espiritualizada. A mesa, por si só, ela é espiritual. Por quê? Porque a mesa é um lugar onde é gerado comunhão, e aonde é gerado comunhão, alguma coisa espiritual está acontecendo ali. Gera-se um tipo de unidade, gera-se um tipo de conexão. Por isso que essa casa investe tanto em comunhão. E o pessoal pode julgar a gente, olha, só pensa em comer. Pode falar, irmão, o que quiser. O negócio é que a gente está seguindo o caminho do mestre, as pisadas dele. Se ele comeu e bebeu, a gente também vai comer e beber até gerar o que ele gerou. E isso é importante. Por isso que a gente encoraja as pessoas a investirem nisso. O problema é que o diabo, irmão, sabendo que algo tem tanto poder assim, que algo que é tão usado por Deus assim, um ambiente, um território onde Jesus, ele se manifestou, ele fez coisas tão extraordinárias, abriu os olhos de homens, deu revelações profundas. As maiores revelações, irmãos, foi no tempo de comunhão com seus discípulos, que foge totalmente das coisas ordinárias desse mundo. Nós não vamos seguir o padrão desse mundo, irmãos. Assim como Jesus, quando ele veio conduzir as pessoas para estabelecer uma mesa, servir uma mesa. Se você olhar como ele fez, irmãos, é surpreendente. Os detalhes, irmãos, de como fazer uma mesa do Senhor, participar da mesa do Senhor e não participar de mesa de demônios. São duas coisas que Jesus veio fazer. Ele não veio somente ensinar a gente a conviver, a se relacionar, a ter comunhão na mesa do Senhor, mas ele veio mostrar para mim e para você a diferença entre a mesa dele e a mesa dos demônios. Alguns de nós já participaram de muitas mesas de demônios e nem sabíamos disso. Mas eu gosto muito de uma palavra, de um texto ao qual Jesus ele vai preparar a Páscoa, preparar uma ceia com seus discípulos. Ele diz assim para eles: olha, entra na cidade e você vai procurar onde é que nós vamos fazer esse negócio, Senhor. Como é que vai ser esse negócio? Onde é que a gente vai preparar o lugar? Ele falou: procura um homem com um cântaro de água. Isso aos olhos de todo mundo, talvez, de muitas pessoas, podem parecer uma coisa comum. Procurar um homem com um cântaro de água. Jesus pediu para eles procurar uma coisa que não era comum. Jesus pediu para eles procurar uma coisa esquisita, estranha para o mundo, para a cultura daqueles dias. Não era comum, não era papel do homem carregar cântaro de água. Era mulheres que carregavam cântaro. Jesus falou: olha, não se guiem por aquilo que é padrão da cultura de vocês. Não fiquem procurando estabelecer coisas que seguem o padrão da cultura contemporânea de vocês, até mesmo religiosa.
Então, irmãos, aqueles que vão estar estabelecendo a mesa do Senhor são homens que vão estar identificando, vão estar seguindo coisas que não seguem o padrão desse mundo, nem o mundo secular, nem o mundo religioso. Porque é impressionante como o diabo tem corrompido as mesas, mesmo no meio religioso, transformando mesas que um dia foram do Senhor e hoje mudaram, se tornaram mesas de demônios. Talvez é assustador falar assim, mesa de demônios, mas mesa de demônios simplesmente é a mesa que o Senhor não está mais. Não existe uma mesa neutra no reino. Não existe biblicamente uma mesa, pastor, tem condição da gente estar sentado numa mesa que não é ainda do Senhor e não é dos demônios? Não, irmão, demônio é sem vergonha. Se o Senhor não está, ele está. Os demônios, eles são aproveitadores, oportunistas. Então, se eles percebem uma mesa, uma casa que está limpa, mas o Senhor não está, eles entram. Se eles percebem uma mesa que o Senhor não está, eles sentam. E o problema é que quando nós nos assentamos numa mesa, nós vamos nos tornando um com aqueles que estão ali. Por isso que é espiritual. Não adianta querer espiritualizar uma coisa que já é espiritual. Você está sentado com alguém, conversando, participando de algo, está existindo, está acontecendo uma coisa, irmão, sobrenatural. E tudo vai colaborar para você não ficar nesse lugar. Por isso que acontece uma coisa esquisita, estranha, já aconteceu com vários aqui. Você começa a se assentar, começa a ter comunhão e as coisas começa a ficar complicada na sua vida. Alguém já passou por isso? Começa a ficar estranho, parece que vira de cabeça para baixo. Pô, mas eu comecei a ter comunhão agora, eu comecei a receber a palavra, tá com meus irmãos e parece que a coisa bagunçou na minha vida. Alguém já passou por isso? Eu vou falar por quê, irmãos. Toda vez que você se aproxima das verdades bíblicas, das verdades de Jesus, da sua palavra, que você começa a fazer coisa que Ele ensinou para a gente fazer, a obedecer, é como se você pegasse, se tiver algum ferreiro aqui, vai saber o que eu estou falando, porque um ferro torto, irmãos, para botar ele no prumo de novo, não é simples. Para você pegar um odre velho e transformar num odre novo de novo, não é simples. Para endireitar uma coisa que é torta, irmãos, não espere que não vai dar dor nenhuma, não espere que não vai dar desconforto nenhum. O ferro tem que ir a altas temperaturas para tomar forma. O odre tem que ser encharcado, batido várias vezes, pendurado num lugar com fumaça, para ele retornar às suas características, que vai ser possível ele receber um vinho novo. Aí a pessoa, ela chega-se próximo de Deus. Quando que a gente chega próximo de Deus? Quando você se aproxima da palavra, se aproxima de pessoas que estão carregando a palavra de Deus, e de repente começa tudo virar de cabeça para baixo. Pastor, mas estava tudo tranquilo até agora. Claro, irmãos, claro que estava tranquilo. Se você estava comendo numa mesa e se levantou dali, não espere que as pessoas que estavam sentadas ali, aquele que governava aquela mesa, vai ficar aplaudindo você se levantar. Olha, que legal, ele se levantou, foi para outra mesa do concorrente. Se levantou da mesa dos ídolos e foi sentar na mesa do Senhor. Que escolha extraordinária que fez. Mas isso, irmãos, agora vai começar um alinhamento que dói. Isso acontece muito. A minha esposa estava falando esses dias, a Débora. É como aquele casal que viveu junto a vida toda, nunca casou. Aí chegou a palavra do Senhor, foi entrando, e ele foi tomando os passos ali, foi colocando a vida em ordem. Casou, tudo certinho. Depois se casa tudo certinho, parece que começa as lutas. Irmão, fazer a coisa certa é difícil. Andar nos caminhos do Senhor, obedecer é difícil. E eu vou falar mais uma coisa ainda, irmão, para quem quer obedecer mesmo. Crescer em obediência dói, porque vai esticando você, vai alinhando você, e isso vai exigir muitas coisas de você. Mas quando interessante, o meu pastor falou ontem, lá no Café com Pastores, um exemplo que eu achei muito interessante, como isso tem sido roubado de nós. É como um pai de família, a mesa é como um pai de família que vai servir. E eu tenho filhos, quem tem filhos aqui sabe disso, quem é pai de verdade, né? Porque não é todo mundo que tem filho, bota filho no mundo é pai.
Mas aquele que tem um coração de pai, quando ele vai comer, a preocupação dele é dar uma porção para cada filho. E ele tem prazer de ver os filhos comendo, ele divide. Ele divide. E aqueles filhos que vão vendo o pai dividir, quando crescem, a tendência natural é seguir o exemplo do pai. Eu penso que Deus, isso comunica muito com o reino do Espírito, porque Deus faz a mesma coisa. Eu vou dividir com eles. E eu espero que quando eles cresçam, eles vão fazer o mesmo que eu comecei a fazer. Eu vou dividir aquilo que eu tenho. Irmão, Deus nunca pediu para a gente fazer uma coisa que Ele não fez primeiro. Deus nunca pediu para você amar sem ter amado você primeiro. Deus nunca pediu para você compartilhar uma coisa sem Ele ter compartilhado com você primeiro. Deus é extraordinário. Deus, Ele compartilhou o que Ele tinha. Ele compartilhou dele mesmo. E Ele dividiu e separou e multiplicando isso, dividindo isso. E eu creio que no coração dele Ele espera. Eles estão observando bem o que eu estou fazendo e eles vão fazer a mesma coisa. Por isso que a mesa de Deus, irmãos, ela é muito diferente da mesa dos ídolos. Porque na mesa dos ídolos nós olhamos as pessoas. Escute o que eu vou falar, irmão, por favor. Na mesa dos ídolos você não olha pessoas. As pessoas se tornam um alimento para você. Eu lembro do filme, daquele desenho Madagascar, que eu via com as minhas filhas. E tinha um deles ali que olhava para os outros e via aquele T-bone, né? Todo mundo via os bichinhos, ele via um churrasco. Na mesa dos ídolos, irmãos, quando você olha para os outros, você vê o alimento para você. Você vê as pessoas como aquelas que vão suprir as suas carências, suprir as suas necessidades. E na mesa do Senhor ela é totalmente diferente, porque quando você se assenta nela, a sua motivação, você não vai ver mais as pessoas como coisas que você deseja, como alimento que você deseja se alimentar, mas você vai ver pessoas como aquelas que serão alvo de receber algo que Deus confiou a você. E quanto mais a mesa do Senhor se torna real, quanto mais você sabe que você está sentado nela, mais você vai renunciar a sua própria vida para que isso aconteça. Quanto menos você renuncia a sua vida, mais você está vendo as pessoas como um churrasco. Quanto mais você renuncia a sua vida, mais você está vendo elas como filhos de Deus, como pessoas que Deus ama, independente se são boas ou não. Você está vendo a partir dos olhos de Deus. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Versículo 20 de Mateus 26, vamos lá? Então, o pensamento do pai é: se eu fizer, um dia eles vão fazer o mesmo. Se eu fizer, eles vão continuar fazendo. Irmãos, nesses dias o meu amigo Mateus Lapa falou algo muito forte, como nós nos conectamos com os nossos antecessores. E ele diz, olha, é semelhante a Israel quando estava no deserto, eles foram abrir os poços que estavam entulhados, que os pais tinham cavado. Quando nós desentulhamos os poços, nós nos conectamos com os nossos antepassados. Quando nós abrimos os nossos poços, nós estamos dando continuidade ao que eles começaram. Por isso que o Senhor não chamou a gente simplesmente para desentulhar poço. Ele chamou a gente para cavar poços. E não fique só conectado ao passado, ao que eles fizeram. Você tem que dar continuidade. Por isso que o pai, eu estou falando, o pai, quando ele fez a primeira vez Jonas, ele está esperando que você observe bem o que ele fez e para você continuar fazendo. Quando que nós vamos saber que nós entendemos bem o que Jesus começou a fazer? Quando você começar a servir as pessoas e não ver as pessoas como a base para a sua vida, o alimento diário para você, aquilo que vai suprir as suas carências emocionais, aqueles que vão dar suporte à sua vida emocional. Olhe para as pessoas como alvo de receberem aquilo que Deus confiou a você.
vai e começa a servir. O Senhor não falou, vai e começa a colher deles. Não, o Senhor só falou assim, vai e sirva. Vai e sirva. Por isso que a mesa, essa é uma das maiores distinções entre a mesa dos ídolos e as mesas que tem o Senhor. E eu vou falar uma coisa para você, uma coisa que muitos estão esquecendo, irmãos. Escute isso. O Senhor já virou mesas antes. E Ele continuará virando. Não dá de ver. Mas eu penso que Ele está continuando a virar mesas. O Senhor não tem problema com tolerar muitas movimentações, mas mesas que usam o símbolo de algo que Ele usou, mesas que tentam colocar o nome dEle, Ele vira. Que oferecem algo que Ele não ofereceu. Versículo 20 de Mateus 26. E chegada a tarde assentou-se à mesa com os 12, e comendo ele disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o trai, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Irmão, para servir nessa mesa, escute uma coisa, uma das maiores lições é, para você servir, não depende nada em nada, absolutamente nada, da postura daqueles que estão sentados nela. Todos, o nosso papel não é chamar, irmãos, para sentar à mesa, escolher, melhor dizendo, quem vai sentar à mesa. O nosso papel é continuar bradando, falando, para convidar essas pessoas a sentarem à mesa. Quem vai definir se vai ficar sentado ou não, não é nosso papel. O nosso papel é só servi-los. Jesus mostrou quão profundo é, porque Jesus ele não escolheu os bons para sentar com Ele. Jesus não foi atrás dos religiosos para sentar com Ele. Jesus não chegou e foi atrás dos ídolos para sentar com Ele daquela época. Não foi escolher os fariseus, os escribas, não. Ele foi chamar os pecadores, irmãos, para se sentar com Ele. E é interessante quando Ele começou a servir, outra lição que eu aprendo é que mesmo sabendo, Ele sabia, irmãos, Jesus já sabia quem seria o traidor desde o começo, Davi. Desde o começo Jesus já sabia quem iria o trair. E você pergunta assim, pastor, isso mudou alguma coisa nele, no serviço dele? Nada. Por que você às vezes se recusa a amar e a servir pessoas que te fazem mal? E olha que nem te mataram. E olha que nem te conduziram para a cruz. Jesus sabia de cara, irmãos, imagina, isso pode ser muito romântico, mas tenta viajar até a cena, no local daquele milagre, porque servir a mesa é milagre. Por que é milagre? Porque vai contra os nossos princípios naturais. Vai contra o nosso egoísmo, vai contra tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, vai tudo contra aquilo que o mundo tem ensinado. É milagre porque é sobrenatural, servir inimigos. Jesus não falou que vocês seriam conhecidos servindo pessoas amigas. Olha, quando as pessoas olharem vocês servindo os amigos, eles vão saber que vocês são filhos do meu Pai. Não, Ele falou, quando o mundo olhar vocês servindo os inimigos como eu fiz, eles vão saber de quem vocês são filhos. Irmão, servir pessoas que estão totalmente alinhadas com Deus, com o coração queimando, fervendo, é fácil. Difícil é você servir, ensinar. E eu não estou falando só de compartilhar comida, irmãos. Compartilhar comida pode ser até, é muito mais fácil. Eu quero falar você amar ao ponto de nutrir espiritualmente,
Ensinar até quando? E persistir ensinando até quando? Até que se levante da mesa, meu irmão. Enquanto não se levantar da mesa, continua fazendo. Pastor, mas é ruim, bicho. Nós também éramos irmãos de Deus, não desistiu da gente. Misericórdia quero, não sacrifício, o Senhor disse. Jesus, eu fico imaginando, irmãos, eu fico tentando viajar lá, Jonas, no dia, nessa cena, na cena do crime. Todo mundo perguntando, por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? O Senhor largou uma bomba no meio deles, irmãos. Imagina todo mundo comendo ali, se preparando, prepararam um cenáculo, perseguiram um homem que tinha o cântaro, já quebrou eles ali no meio, porque rachou a cabeça deles no meio, porque não era normal. Jesus vai pedir coisas para mim e para você, segundo a palavra dele, que não tem nada a ver com esse mundo mais, não segue o padrão desse mundo. Tem gente querendo servir a Deus com os padrões desse século, não combina, irmãos, é incompatível. Você não tem como seguir a Cristo seguindo os padrões desse mundo. Não tem como agradar a Deus seguindo os princípios desse mundo. Aí eles foram, prepararam tudo, e o Senhor larga uma bomba. Olha, escuta aqui, gente. Um no meio de vocês é o traidor. Eu fico imaginando hoje a briga que ia dar, irmãos. Eu sabia que era tu. A cara de traidor, tá todo mundo vendo, só tu não vê. Aí eles diante da glória, irmãos, uma coisa da mesa do Senhor é que você não olha para o outro. Uma glória é tanta, a santidade é tanta, é tão constrangedor, que até quem não era olhou para si. Senhor, tem chance de eu ser o traidor? Tem alguma chance? Sou eu, Senhor? Imagina, Pedro, sou eu? Todo mundo ali falou, eles começaram a perguntar para o Senhor, por acaso sou eu, até chegar Judas. E Judas perguntou ali para ele, Senhor, sou eu? E o Senhor disse, tu disseste, por quê? Porque desde o começo o Senhor já sabia, irmão, o Senhor convidou o traidor para sentar à mesa. Quem que você tem convidado para sentar à sua mesa? Quais são os critérios que você usa para convidar? Convidar é pregar, convidar é deixar acessível, convidar é você estar ensinando, é você continuar acreditando. Qual é o seu critério para fazer isso? Nós temos os PGs aqui, as mesas que nós cultivamos nos lares. Você que é líder de PG, você que está à frente, você fica de olho em quem quando você pensa para o seu PG? Se você quer só os bons, Deus vai mandar os difíceis, irmãos. Porque você não aprendeu a lição ainda. A lição de Jesus irmãos, Ele é o mestre de desentortar aquilo que é torto, de não apagar o pavio que é fumega, de não pisar a cana quebrada. Jesus não veio sentenciar as pessoas à morte, Ele veio dar uma oportunidade para a vida. Senta na minha mesa, meu filho, ouve. O Senhor já sabia, mas eu não sabia, eu não sei o que passava na cabeça de Jesus quando Ele dava comida para Judas. Eu não posso especular isso com você. Mas eu quero falar uma coisa, Judas ouviu tudo que os outros ouviram. Judas foi amado da mesma forma que os outros foram amados, ele não foi menos amado. Eu vou falar uma coisa, irmão, pode até soar como heresia, mas por saber que Judas era traidor, Jesus deu o bocado de pão na boca dele. Ele ainda talvez fez mais do que os outros, deu uma porção a mais para ele. E o Senhor fala, era necessário que alguém iria me trair, porque eu ia para a cruz, tinha que ter um traidor. Ô Judas, mas ai daquele por quem vai trair o Filho do Homem, era melhor que não tivesse nem nascido, filho. Irmão, Jesus amou, a mesa de Deus faz você olhar as pessoas de forma diferente. Jesus olhava para Judas, ele sabia que era um traidor, mas ele não via um inimigo. A gente, quando olha as pessoas que talvez arremete algum perigo para nós, a gente já começa já ficar na defensiva, não é assim? Já começando a tomar uma postura defensiva. O que a gente pode fazer para nos proteger? Jesus, irmãos, não se protegia. Se tem uma coisa que para servir nessa mesa a gente não pode fazer, é autopreservação. Por quê? Porque para servir e não se tornar um ídolo, você tem que morrer.
Todo aquele que serve e não morre se torna um ídolo. Por isso que tem várias mesas religiosas que já se tornaram, deixaram de ser mesa do Senhor para se tornar mesa de demônios. Por quê? Porque toda mesa a qual tem ídolos é mesa de demônios. Por quê? Porque nas mesas dos ídolos, o que é importante não são as coisas de Deus, mas são as coisas dos homens. Na mesa dos ídolos, o que nós compreendemos são as coisas dos homens, não as coisas de Deus. Por isso o Senhor falou para os fariseus: vocês só compreendem as coisas dos homens, vocês não conseguem compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque vocês não estão comendo de mim. E se vocês não comerem de mim, os seus olhos não se abrem. Vocês podem andar, me perseguir, vocês podem me ouvir, mas me ouvir e estar perto não significa que você está se alimentando de mim. E irmão, isso é espiritual. A mesa, o nosso papel é chamar e servir. Façam isso todos vocês. Nós não precisamos de movimentos, irmãos, fragmentar isso ou departamentalizar isso. Vamos fazer o departamento da mesa. Não, irmãos. O departamento da mesa só é uma sentença contra a igreja de que a gente não está vivendo o que nós deveríamos viver. Muitas programações que nós estamos vendo hoje na igreja evangélica, muitos eventos hoje, evento para isso, evento para aquilo, é só uma sentença contra nós mesmos, que nós não estamos vivendo o que cada um deveria viver. Porque se cada um aqui, cada cristão, comesse de Cristo, estivesse incendiando, o Senhor fala que Ele não esconde uma candeia debaixo do alqueire, mas Ele coloca bem alto no velador para que ilumine toda a casa. Agora imagina se todo cristão entendesse isso. Eu particularmente creio, irmãos, nisso. Você sentou na mesa, começou a comer, isso vai transformar você. Se de fato você comer de Cristo, e você vai se tornar testemunha, um mártir. Mártir não é aquele que perde a cabeça simplesmente, mas aquele que renuncia a sua vida. Você pode ser um mártir respirando. Sabia disso? Mártir é uma das identificações, uma característica daqueles que estão comendo de Cristo. Não me importo mais com a minha vida, Piero. Não importo mais, Elias, com as minhas paixões. Você tem ainda, pastor? Claro que eu tenho. Eu seria hipócrita de falar que eu não tenho as minhas paixões, os meus próprios sonhos. Mas quando eu como de Cristo, cada vez que eu como dele, eu submeto os meus sonhos, a minha vontade a Ele. Por quê? Porque eu quero estar com Ele. Eu acreditei nisso. Eu acreditei que existe um lugar preparado para mim, para minha casa, para você. Então o meu chamado é servir e incentivar outros a servirem da mesma forma. Servir, irmãos, independente de como as pessoas vão comer, as pessoas elas mesmas comendo, irmãos, elas vão se sentenciar. Judas comeu do mesmo lugar, a mesma mesa que 11 comeram e foram liberados para a vida, um comeu e foi liberado para a morte. O que falta hoje é mesas do Senhor estabelecidas no meio dos cristãos, que não são mesas dos ídolos. Na mesa do ídolo, irmãos, os defeitos são escondidos. Não são vistos por quê? Porque você se torna como um ídolo. Ídolo tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não podem andar, tem mãos, mas não podem tocar. É onde você fica ali sem sentido nenhum. É o lugar onde ninguém percebe pecado, irmãos. É o lugar onde você pode continuar fazendo o que você quiser, mas espiritualmente ninguém percebe mais nada. Não há mais temor, não há mais vida. Na mesa do Senhor, você começa a ter os olhos abertos, seus sentidos elas começam a voltar, seus ouvidos começam a voltar, você começa a ouvir a palavra de Deus, ela começa a entrar em você. Você começa a ver diferente, você começa a ver não como os ídolos veem. Você começa, irmão, porque nós estamos, escute uma coisa, nós estamos nos tornando semelhantes àquilo que nós adoramos. Sabe qual é a diferença da mesa de hoje, da mesa de 2000 anos atrás? Ou da mesa de 3000 anos atrás? É porque hoje os ídolos que estão sentados servindo a mesa, eles não são de pedra, eles são de carne. Eles falam, eles tentam se parecer muito com aquele que está sentado na outra mesa. Eles têm aparência, mas são diferentes em sua essência.
Essa talvez é uma das grandes mentiras do nosso século. Os ídolos hoje não são de pedra. Como era fácil rejeitar um ídolo de pedra, mas como é difícil hoje o ser humano não se curvar a um ídolo de carne. O ídolo, irmãos, hoje os ídolos de carne, eles são conhecidos porque eles mesmos se amam, eles mesmos se promovem. E o Senhor fala em Lucas 16, tudo aquilo que vocês estão exaltando no meio de vocês como idolatria, tudo aquilo que vocês exaltam, tudo aquilo que o homem eleva, para mim é abominação. Aquilo que na mesa dos demônios é promovido, para Deus é abominação. Porque na mesa do Senhor o que é promovido ali é a vontade daquele que enviou, aquele que está servindo a servir. Não tem nada a ver com a minha realidade mais. Tem a ver com a realidade daquele que me enviou, a vontade dele. Por isso quando você começa a comer, irmãos, parece que vira a sua vida de cabeça para baixo. Estava tudo tranquilo, pastor, eu conheci Jesus. E eu não estou falando, comecei a congregar numa igreja evangélica. Por favor, irmãos, congregar numa igreja evangélica não significa que você conheça Jesus. Congregar numa igreja evangélica não significa que você está em Cristo. Estar no hall de membros de uma igreja evangélica sempre foi assim, mas hoje é mais ainda. Pelo nível de engano, pelo nível de confusão que tem. Não é, irmãos. Nem todos que estão dentro dos templos estão em Cristo. Mas todos aqueles que estão em Cristo estão congregando em algum lugar. Por quê? Porque é impossível você estar em Cristo e não estar numa mesa. É impossível. Se você não tem vontade de estar a uma mesa, irmãos, ter comunhão com seus irmãos, é porque tem alguma coisa errada. Talvez são princípios do mundo ainda que estão muito fortes dentro de você. Você está igual aquele carro desalinhado. Vai dar BO, irmãos. Já viu o carro desalinhado? Consome mais. Você vai olhar o pneu, está todo comido por dentro. Por fora está bonito, vai olhar por dentro, está comido. Ele já anda torto. De vez em quando a gente vê na BR assim, os carros andando torto, irmãos. E assim, ó, falta de alinhamento. O Senhor está olhando um monte de crente torto. Um monte de crente, e a gente canta musiquinha ainda, mas tudo bem, mas olha, vai, está torto. Irmão, o problema não é vir torto. O problema é continuar torto. O Senhor não tem problema de receber eu e você do jeito que você está. O Senhor deixa muito claro nas parábolas das bodas. Ele chama nos valados, Ele chama em lugares que ninguém quer ir. Ele chama lá o pessoal que não tem aparência, o pessoal perdidão mesmo. Chama para sentar na minha festa. Mas ao mesmo tempo, Ele, em outra passagem, Ele entra e vê uma pessoa que não tem vestes nupciais e não é digna de estar ali. Irmão, não tem problema da forma como você veio, mas por favor, não continua da mesma forma. É impossível você comer na mesa do Senhor e não ser transformado. É impossível você permanecer no seu coração. Escute uma coisa, irmãos. Escute, pelo amor de Deus. É impossível você estar na mesa do Senhor, comendo da sua palavra e nutrindo no seu coração pecados escondidos, uma vida que não tem nada a ver com o estilo de vida do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, você não vai aguentar ali. Você vai se levantar e vai fazer o que você tem que fazer bem rápido. Quanto mais, irmãos, nós temos um desafio: amar, servir e aumentar o nível. Por quê? Porque, irmão, nós estamos apressando a vinda do Senhor. Aumenta o nível. Quanto mais você aumentar o nível, irmãos, as pessoas vão ter congestão. Quem não quer vai ter congestão. Esse negócio aqui está pesado, pastor, está denso. Esse negócio aqui está fazendo mal. Esse negócio aqui está embrulhando tudo, pastor. Não estou passando mal, eu estou passando mal, pastor. Estou passando mal. Ou vai passar o mal para a vida, ou vai passar o mal para a morte. Não tem como ficar aqui passando mal, irmãos. Não tem. Todo mundo passou mal ali quando Jesus falou. Todo mundo passou mal. Por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Todo mundo começou a passar mal. O problema não, a questão não é passar mal. A questão é para onde que a gente vai correr. Porque eles passaram mal, mas 11 continuaram com medo dele. Mais um estava com o coração cheio de ideias, cheio de motivações erradas, Pablo, cheio de perversidade. Sabe qual é a minha oração em ambientes como esse? Nos PGs, nos discipulados que nós promovemos nessa casa?
Essa casa faz um culto público só, irmãos. O que nós somos chamados a fazer é discipular a igreja até que Ele venha. Discipular a igreja. E sabe qual que é a minha oração? Senhor, traz para fora. Traz para fora tudo que está oculto. Essa é uma lei espiritual que o Senhor está colocando em prática desde o princípio. Ele diz a respeito dele mesmo, até ele se sujeitou a isso quando ele falou para os discípulos: tudo que eu falo para vocês, às escondidas, publiquem nos telhados, não deixe nada oculto. Ele fala que Ele é o Senhor que discerne, que consegue acessar aquilo que está escondido no coração de vocês. Por isso, irmão, que Deus ama todo mundo que está aqui da mesma forma, mas Ele consegue ver a intenção de cada um. E pode ter cada intenção aqui cabeluda, irmãos. Pode ter uns negócios aqui macabro, pode ter um negócio aqui perverso. Isso muda alguma coisa nas mesas do Senhor? Absolutamente não. E não pode mudar na nossa. Pelo contrário, vamos aumentar o nível. Como que a gente aumenta o nível? Paixão, irmãos, pela palavra dele. Oração. Jejum. O que é um jejum? Jejum não é barganha com Deus. Jejum é você desejá-lo. Ele fala: os meus discípulos um dia vão começar a jejuar quando eu deixar eles. Enquanto eu estou com eles, eles não precisam jejuar. Jejum não é uma barganha. Tem crente jejuando para conseguir alguma coisa. Jejum para conseguir carro, jejum para eu vou jejuar para conseguir uma mulher. Irmão, não se jejua para conseguir mulher. Mulher você ora, busca e fica observando se é uma mulher de Deus pelos princípios. Quer escolher uma mulher? Vai estudar a Bíblia. Quer escolher um homem de Deus, mulher? Não vê a barriga dele ser tanquinho, não. Isso pode enganar você. Pode ser uma furada. Não é desculpa você também comer um monte, né, gente? Tem um monte agora, pastor é dos nossos, né? Eita. A turma de cá, calma, gente. Irmão, a melhor forma de você acertar na sua vida não é, irmãos, seguindo os princípios do mundo ou de uma falsa religião. A melhor forma é você estudar as Escrituras, guardar a palavra. O meu povo continua errando. Por quê? Porque continua não conhecendo as minhas palavras. Irmão, Deus, eu tenho pavor, irmãos, quando tem gente assim, escolhendo marido e mulher, orando, assim, ó: Senhor, fala comigo, qual é o nome dela? Aí chega para a mulher e fala assim: Deus mostrou que você é a minha mulher. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos deixar de ser menino. Que Deus levante os homens, homem mesmo, homem, que vai olhar ali, vai olhar como é que eu quero a minha mulher. Eu quero a mulher que seja uma ajudadora idônea, uma mulher que tenha uma discrição como uma mulher de Deus, que não haja vaidade nela como há no mundo. Começa a observar, observe, vai na casa, irmão, observe. Eu tinha um pastor que me ensinava isso: olha, vai e observe. Quando eu fui na casa da minha esposa, hoje é Débora, eu fui lá, tinha 14 anos na época, meu Deus. Eu fui lá, comecei a observar como é que trata, como é que é, tudo. Por quê? Porque isso é inteligência. Deus deu inteligência para você, Deus deu uma mente para você pensar. Aí a mulher não, a mulher só quer olhar o cara sarado. Hoje as mulheres estão, meu Deus, misericórdia. O diabo está conseguindo desfigurar tudo, irmão, desconfigurar tudo que Deus arrumou. Hoje as mulheres estão fazendo o papel de homem e os homens estão fazendo o papel de mulher. O diabo conseguiu afastar os pais dos filhos e tem desconfigurado as crianças. Irmãos, o que nós estamos vendo no mundo, irmão, é só o começo. Vai ficar muito pior. E o pior, irmãos, não é isso, não é o mundo se tornando o mundo, é a igreja que deveria permanecer servindo a mesa do Senhor, ali servindo, chamando, ela está parada. Quando não está sentada na mesa dos ídolos, ou quando não se tornou o próprio ídolo. Pastores que deveriam estar morrendo a cada dia, deveriam estar ali sentados numa mesa, morrendo para si, não querendo aparecer para ninguém, não querendo fama, nada disso, mas servindo a Cristo. Se tornaram os próprios ídolos que governam uma mesa.
E para a pessoa, irmão, outra característica, quando você está sentado numa mesa que não é a do Senhor, as pessoas querem ter controle sobre você e querem que você fique ali de qualquer jeito. Não importa, você vai ter que ficar aqui. Você está amaldiçoado se você se levantar dessa mesa. O Senhor não, o ensino do Senhor era leve, o fardo dele era leve, o jugo era suave. O Senhor sempre perguntou até para os discípulos: e vocês, vão querer ficar ou vão querer ir? Irmãos, uma outra característica que eu quero falar para você, pegue no seu espírito. Para servir na mesa do Senhor, você tem que estar muito satisfeito dele. Você tem que estar satisfeitíssimo de Jesus. Se Jesus for tudo para você, irmão, você não vai olhar para ninguém de maneira errada. Agora, se você não tiver comunhão com Jesus, João, nós vamos olhar para as pessoas e vamos ver bife, vamos ver sorvete, vamos ver carro, vamos ver casa. Nós vamos se relacionar com elas de maneira errada. Por isso que Jesus primeiro, antes de começar a liberar a missão deles, começou, antes de liberar os discípulos: vocês vão ter que comer de mim, gente. Não tem jeito. Se vocês não comerem da minha carne, vocês não têm parte comigo. Se vocês não tiverem parte comigo, vocês vão errar. Vocês vão servir a mesa não de acordo comigo. Irmãos, Deus fez algo, começou algo, e nós devemos continuar. Só pode servir a mesa quem não sente mais a falta de nada. Isso é um outro milagre, irmão. Quanto mais você come de Cristo, o Senhor se torna o seu pastor, e você não sente mais falta de nada. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque a sua vara e o seu cajado te consolam, porque o pastor se torna tudo na vida da ovelha. Nós temos o bom pastor. Nós temos o bom pastor. Os crentes precisam voltar a amar Jesus, irmãos. Os cristãos que falam que são cristãos deveriam voltar a amar Jesus acima de todas as coisas, de se deliciar nele. Por isso que eu falei aqui, ó, é assustador hoje, mas quando nós paramos, quando nós tiramos as nossas vozes, deixamos só um instrumento, ou no silêncio, a nossa carne fica incomodada, não fica? Parece que a gente tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque a gente não sabe mais contemplar, se entregar para o outro. O ser humano está perdendo a graça de ser íntimo, de fechar os olhos, slow down, parar. Faraó sabia disso. Acelera, Israel, acelera, porque quanto mais acelerado vocês estiverem, menos vocês vão pensar em Deus. Acelera. Aí a gente parou aqui, ficou só no instrumento. Eu imagino como é que fica o coração, porque vamos fazer alguma coisa, irmãos. Se entrega. Jesus estava no meio da tempestade, irmão, todo mundo querendo fazer alguma coisa, ele estava lá na proa do barco, deitadão, realizadão, né? Satisfeito. Às vezes eu faço isso, irmãos. Eu entro no meu quarto, fecho a porta, deito e eu falo para Deus: Deus, agora do jeito que eu estou, eu preciso dormir em Ti. Só. Porque a ansiedade está batendo a minha porta e eu agora preciso me entregar totalmente a Ti, Senhor, a ponto de dormir. O que ensinaram para nós, irmãos? Que tipo de relacionamento você aprendeu sobre Jesus? Quando eu casei, eu gosto de falar, lembrei agora desse exemplo, vou falar para vocês de novo, alguns já ouviram. Mas quando eu casei, eu tinha 20 anos, a Débora tinha 17, um mês antes de fazer 18, para não assustar muito, né? Aí foi a minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela. A gente sonhou muito, mas ficou sonhando. Na véspera, eu estava assim, ó, rasgando dinheiro, beliscando poste, né? Tava só
pensava no casamento. No dia do casamento eu dormi. Eu fui dormir, eu deitei na minha cama e falei assim: Senhor, eu quero conseguir descansar agora. Não consegui, lógico. Mas eu lembro que nós gastamos, bolamos tudo ali, a festa. Aí fomos para a festa, irmãos. A festa é muito diferente da cerimônia. Porque quando eu estava na frente da igreja, todo de branco, parecia uma pomba da paz. Me botaram de branco, me deram um sapato preto, pior ainda. Aí, literalmente a patinha, né? Aí fiquei lá na frente. A Débora de repente entra. Irmãos, na hora que a Débora entra, foi a melhor cena que eu tinha visto até então. Ali, tudo que nós sonhamos acontecendo, e toda a cerimônia, o pastor ministrando, de preferência quando o pastor não demora muito, né? Tem pastor que pensa que é o sermão da vida dele, irmãos. Não, irmãos, é rápido que o noivo está consumido, né? Então, aí, o mais breve possível, seja, né? Direto, cirúrgico, né? Aí, beleza, foi, acabou. Fomos para a festa, irmãos, fomos para a festa. Chegou na festa, meu sogro fez a festa. Tinha 2 cascatas de camarão, irmãos, enorme. Camarão daquele grandão que a gente nem come hoje. Aí foi lá, eu fiquei sentado vendo assim, irmãos, tudo vaidade. Os irmãos pegando com a mão, tudo bem vestido, na luta, porque na farinha pouca, minha opinião primeiro, todo mundo pegando o camarão com a mão. Aí eu olhei para aquilo: Senhor, agora eu estou entendendo o que Salomão falou. Tudo isso, Senhor, é vaidade. Eu quero mesmo o propósito do casamento, Senhor. Vamos acabar com isso daqui rápido. Eu fiquei ali no final com dor de tanto rir, irmão, sorri, dor na boca. Aí deu ali, acho que 1h da manhã, mais ou menos, 1h da manhã, irmãos. Aí pedi o carro do meu pai, que eu tinha um Corsinha velho. Pedi o Santana do meu pai, novinho, irmão, novinho. Ainda falei pro meu pai, né: ô pai, verão, Corsinha sem ar, Santana tem ar. Pai é pai, né? Emprestou, trocou. Aí eu peguei o Santana, botei a Débora, irmão, ó, pra casa. Ali uns 10 quilômetros até chegar no apartamento. Peguei a rua Indaial de Itajaí, que é uma rua que atravessa uns 2, 3 bairros. Ali, irmãos, tudo verde. Semáforo, 1h da manhã. Até que um carro atravessou e arrebentou a gente no meio. Eu vi verde. Para mim era verde. Tava tudo falando: passa. E o cara saiu desesperado, bateu na gente, irmão. Só pra você ter uma ideia, o Santana não andava mais. Arrebentou o eixo do carro. Por pouco a pomba da paz não voou, porque quase bateu de cheio. Eu consegui só tirar um pouquinho assim, bateu no eixo. Irmão, faltou pouco para não voar. E arrebentar as penas tudo no para-brisa, assim, tudo para o hospital, acabou. A Débora de noiva, 1h da manhã, vindo um morador de rua, eu de branco, a Débora de branco. E assim, meu Deus, e agora? O que vai fazer agora? O carro não anda. E eu entrei, liguei, irmão, fui arrastando até o carro, assim, ó, barulhão, até o apartamento, irmãos. Chegou no apartamento, fica tranquilo que eu não vou dar detalhes. Aí eu fechei o apartamento e tal. Aí assim, Senhor, fechei a porta, lugar secreto. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Assim como a vida com Deus, a vida a dois, eu nunca tinha tido uma parceira, a Débora também não. Nunca tinha conhecido uma mulher, a Débora também nunca tinha conhecido um homem. E eu descobri uma coisa: eu não podia seguir a doutrina de ninguém. Por quê? Porque amar não tem protocolo. Amar não tem protocolo. A religião nos ensina errado, irmãos. Ela nos ensina a mesa errada, ela nos ensina a comunhão errada. Eu não botei a Débora dentro do apartamento e falei: a paz do Senhor, irmã. Hoje o fogo do Senhor, né, vai consumir tudo aqui. Seja bem-vinda. Aí depois eu queria agradecer pela oportunidade, né? Não é assim, irmãos. E as pessoas querem uma colinha. Querem uma colinha, tudo quer uma colinha, como fazer, como é que faz a mesa, irmãos, para servir a mesa.
Você pode não ter morrido ainda. Eu estou vivo, mas uma coisa tem que ter. Eu tenho que já ter decidido morrer no meu coração. Jesus já tinha ido para a cruz, irmãos, sido crucificado antes mesmo de ter ido para o Calvário. Por isso que ele pôde servir à mesa e mostrar para mim e para você como fazer. Jesus mostrou o que é ter intimidade na mesa. Para ter intimidade na mesa e não se tornar a mesa de um ídolo, irmãos, nós não podemos ter outro interesse a não ser compartilhar daquele que começou a mesa. Nós precisamos continuar fazendo o que ele fez. 1 Coríntios 10, 21 diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, Wagner. Não dá. Ou você vai ter intimidade com o Senhor, se esbaldar nisso, mergulhar nisso, ter satisfação nisso, ou você vai olhar para o lado e falar: cara, é igual o jovem. Você vai pegar um adolescente, um jovem hoje, vai falar para ele: cara, não pode, é pecado transar antes do casamento. Pecado, errado. Você acha que isso é suficiente? Irmão, na hora que esquentar, o que o pastor falou não serve para mais nada. Na hora que esquentar, o que a mãe e o pai falou, para pouco serve. O que vai servir mesmo é o pão que você está dando, servindo para eles. Porque se você não comer de Cristo, você não sabe o que é ser satisfeito ainda. Você vai estar sempre atrás de alguma coisa. A menina vai querer se entregar para o menino para se sentir amada, querida, abraçada, porque hoje todo mundo está carente, né? O menino vai querer, né, botar ali para funcionar, vai querer, né, partir já para os finalmente. Mas o que muda, irmãos, é que depois que você come, você vai ter vontade, é lógico, glória a Deus, tomara que tenha, por favor, senão é 2 problemas. Mas quando você tem os 2 problemas e você come de Cristo, você olha para sua esposa e não vê só um pedaço de carne. Você vê uma esposa, você vê a mãe dos seus filhos. Eu vou falar uma coisa, eu sempre falei, irmão, não tem problema com isso não. Se nós chegamos como chegamos no casamento, glória a Deus por Jesus Cristo e pela Débora. Porque eu tinha uma esposa que tinha temor. Para mim foi muito mais difícil, porque eu vim de um lar que não era cristão. Aprendi muita coisa na raça ali, até em aprender que a Débora era minha esposa, não um pedaço de carne. E a gente conversava: olha, vamos chegar puro no casamento, porque nós vamos ter filhas, nós vamos ter uma descendência. Pastor, eu errei. Se você errou, eu tenho ensinado isso aqui, se arrependa. Vai, não peques mais, meu filho. Vai, não peques mais. O problema é a gente chegar errado e continuar errado. O problema é a gente chegar errado e continuar errando cada vez mais. Você não pode sentar em 2 mesas ao mesmo tempo. Irmão, não espere uma mesa alinhada de incrédulos e falsos. Não espere. Não espere: ah, pastor, mas vai mudar. Eu estou sentado numa mesa, é de ídolo, mas vai mudar. Não vai mudar, irmãos. Se é de ídolo, não vai mudar. E não espere que você vai se sentar na mesa de um ídolo, não vai começar a pensar como ele, você vai agir como ele. Você está se tornando parecido com aquilo que você contempla. Nós não ensinamos, as pessoas não comem as palavras que saem da nossa boca, elas estão comendo aquilo que nós estamos servindo como pão da vida. Por trás de um púlpito, irmãos, não está saindo letras, está saindo vida ou morte. Quando você assiste alguma coisa, uma mensagem, por exemplo, não está saindo um áudio do seu televisor, você está comendo de alguém. Por isso que Paulo fala: cuide como o que você ouve e de quem você ouve. Como João falou, a comunhão se estabelece no que? Nós estivemos com ele, nossos olhos viram ele, nossas mãos tocaram, nós apalpamos ele, nós estivemos com o Verbo vivo. Depois que você, outra característica para nós terminar, depois que você come dele, sabe que vai começar a queimar no seu coração, arder, incendiar,
Por isso que por trás de um crente conformado, frio, existe alguém que não está comendo bem. Porque depois que você come dele, você vai ter sentimentos parecidos com o dele. Você vai olhar para as pessoas, independente de como elas são, o que elas estão fazendo, ou se elas gostam de você ou não, você vai querer que elas comam da mesma coisa que você está comendo. Elas precisam. Elas precisam. Eu preciso. E como é que Jesus vai alimentar elas? Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui em corpo, mas Ele está em nós. Jesus pegou a gente, irmãos. Vocês vão comer uma coisa que vai transformar vocês. E depois que vocês comerem, vocês vão alimentar outros. Quando você percebe um crente que não está querendo alimentar os outros, por isso que não adianta querer obrigar. Só sirva, que as pessoas vão começar a serem acesas. Eu gosto tanto, irmãos, quando a gente vai conversando com alguns irmãos, já vou terminar, e eles vêm contar o testemunho: pastor, eu não enxergava, eu era cego, pastor, e agora eu estou vendo. Quando que a pessoa fala isso? Quando a pessoa diz: pastor, eu estou endireitando a minha vida, eu não fazia isso e agora estou fazendo. Pastor, eu não gostava da minha sogra e agora estou amando ela. Pastor, eu queria me separar da minha esposa e agora tenho um amor nascendo no meu coração. À medida que a palavra está entrando, por quê? Porque aonde a palavra entra, o ódio bate em retirada. Aonde a palavra dele entra, a indiferença não permanece. Aonde a palavra dele entra, o egoísmo sai fora. Aonde a palavra dele, o amor dele entra, o medo vai embora. Por quê? É por força? Não, é porque é inabitável as duas coisas juntas. E nisso nós sabemos que o reino de Deus está entre nós. Quando? Quando o ódio vai embora. Quando a indiferença vai embora. Quando os espíritos imundos vão embora. Quando o meu egoísmo vai embora. Tinha gente que estava aqui planejando a vida todinha para armazenar, para regalar a vida, igual Lucas 12. Beleza, foi. Jesus chegou, bagunçou tudo. Porque a calculadora do mestre é diferente da sua. Aquela avareza vai embora, filho. Se você começar a comer do corpo dele, dado por alguém, a avareza sua vai embora. Daqui a pouco você vai olhar para a sua vida toda e você vai começar a amar as pessoas. E você vai começar a ter um desejo de cuidar delas, de ajudá-las. O que nós estamos comendo, irmãos? Até inimigo, pastor, até inimigo. Romanos 12, 20 fala: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele. Por isso que não fica, irmãos. Ou muda, ou vaza. Quanto mais você faz o bem, mais você ama, você está botando fogo na cabeça do cara. Vai chegar uma hora que assim, ou ele se entrega, ou ele corre. Deixa a palavra fazer o papel dela. Deixa o pão da vida tomar o curso dele. Deixa Deus fazer o que é responsabilidade dele. O que nós vamos fazer como igreja? Chamar. Chamem e sirvam. Amem a todos. Isso não é o papel de uma pessoa, não é o papel de um pastor, não é o papel de um líder de PG. É todos deveriam estar chamando, amando, cuidando, servindo, para nós não precisarmos ter, vamos fazer um movimento aqui disso, um movimento daquilo. Não, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o que Jesus veio ensinar para mim e para você é: eu não vim levar vocês a viver programações diárias, específicas, fragmentadas. Eu vim aqui, irmãos, mudar o estilo de vida de vocês. Nada contra evangelismo, por favor. Mas qual que é o melhor?
Você fazer uma programação num dia à noite, vamos pegar aqui 1000 folhetos, vamos sair para a rua distribuir. No bairro todo aqui, 10.000 folhetos no bairro. Ou você começar a discipular para as pessoas viverem Cristo todos os dias. Qual é o melhor evangelismo? Por não fazer esse, nós temos que fazer aquele. Porque qual que é o melhor? É fazer um dia para servir e ajudar as pessoas a levar e distribuir alguma coisa que as pessoas precisam nas ruas, os mais carentes? Ou você discipular e Cristo começar a viver em nós e todo mundo começar a fazer isso todos os dias com quem está perto? Qual que é melhor? Muitas programações hoje que nós estamos fazendo como igreja apenas denuncia a nossa superficialidade. É mais fácil dar dinheiro do que dar a vida. Tem gente que só tem dinheiro, irmãos, mais nada. Que mesa nós estamos sentados? Cuidado, igreja, pois as escrituras que não serviram, as estruturas que não serviram para a comunhão de Cristo, já foram reprovadas uma vez. E para fechar, eu queria pedir para mim e para você: tire a placa de aberto, irmãos, quando você está fechado. Barulho de prato e de garfo não significa que tem comida. Tem gente que está ali fazendo propaganda, está aberto, mas o coração fechado. Põe a placa para todo mundo ver, mas não tem nada para dar. Tira a placa de aberto. Se arrependa. Se sujeite e comece a comer de Jesus como você nunca comeu, de verdade. Quando que eu como de Jesus, pastor? Quando você vai com o coração sem reserva nenhuma, você vai disposto a ouvir, a aprender e praticar. Deus falou alguma coisa com você hoje aqui? Se falou, se você não botar em prática, seu coração está endurecendo. Você vai ter uma decisão para tomar. Ou eu boto em prática o que eu ouvi e aprendi, ou eu vou dar uma ré e vou endurecer meu coração, e cada vez vai ficar pior. Vamos orar? Não podeis comer na mesa de Deus e dos demônios ao mesmo tempo. Aleluias. Oh Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Se eu estiver sentado numa mesa e morrer para mim mesmo, essa mesa é do Senhor. O chamado ainda é, irmãos, se você quer vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, meu filho. Eu não sei como você tentou seguir a Jesus até hoje, só que você talvez aprendeu com a falsa religião que você poderia segui-lo estando bem vivo, que não ia ter problema nenhum. Mas Jesus não mudou a palavra dele. O princípio ainda é o mesmo. Por isso que eu estou falando para vocês: procurem o homem com cântaro. Não procurem outros sinais. Tem gente indo pela mesa mais bonita. Tem gente indo pela mesa mais próxima da sua casa. Irmãos, segue o homem com cântaro. Vamos orar? Se você achar que você precisa de uma oração, que Deus tocou em você
que constrangeu você com a sua palavra, que mexeu dentro do seu coração, eu quero, antes de terminar, eu quero orar por você em nome de Jesus. Não queria que você fosse embora sem selar isso, sem orar com você. Vamos orar? Se Deus ministrou ao seu coração essa palavra e você sente que, pastor, Deus me pegou hoje, Deus me pegou, eu queria que você, dá a oportunidade de você, pode sair do seu lugar, vir aqui na frente, eu quero orar com você. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Pode ficar à vontade, irmãos. Você está em casa. Esse lugar aqui é a sua casa. Jogue os protocolos fora. Jogue os protocolos fora de uma falsa religião. Tenha coragem de fazer isso. Junto com eles vão os traumas, vão as más experiências. Em nome de Jesus. Escute aqui, irmãos. Você que veio aqui à frente, você que está no seu lugar, o Ariel trouxe algo que Deus ministrou com ele agora. Quando o Senhor virou uma mesa, Ele não veio só melhorar aquilo ali, Ele não veio dar uma arrumadinha naquilo ali. É um movimento ousado, irmãos. Ele não, quem participa desse momento não tem como ficar apático. Então o virar de uma mesa para se estabelecer outra é um movimento de ousadia. Por isso que é confrontador, por isso que é desafiador o ato de Jesus vir e virar uma mesa na sua vida que estava te enganando. Talvez o que Deus está fazendo aqui na vida de algumas pessoas é exatamente isso. Ele está virando uma mesa, mas Ele não veio arrumá-la, Ele veio virar ela. Agora, por favor, não tente sentar nela de novo.
Não seja apático. Não tem como conseguir um resultado diferente, irmão, fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Entenda a movimentação do mestre. Entenda o que ele quer aprender. Leia de novo o que nós pregamos hoje. Veja o que ele oferece na sua mesa. O pão que ele oferece, as características desse pão. O que faz esse pão em nós quando nós comemos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus cada um que veio aqui na frente. Que Deus toque em você poderosamente. Que você experimente algo novo em nome de Jesus, transformador na sua vida. E coma mesmo, coma, mas se reposicione em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.